Fala, meu povo! Tudo certo? Tô de volta hoje para falar sobre esse país aqui. Assim, a seleção brasileira de futebol feminino, para ser mais específico. A gente teve, durante a última semana, a data FIFA feminina, entre as seleções femininas. E o Brasil jogou 3 partidas nessa data FIFA. Contra Costa Rica, contra Venezuela e contra o México. Eu até concordo que a gente não tenha de jogar somente contra seleções do primeiro nível. É óbvio que é bom a gente enfrentar uma Inglaterra, uma Espanha, uma Alemanha, mas eu confesso que eu fiquei um pouco chateado e um pouco frustrado quando eu vi que esses eram os confrontos que o Brasil iria jogar. E bem, isso ainda no mês passado. Eu quero começar esse vídeo aqui com a lista de convocação de Arthur Elias. O Arthur convocou essas jogadoras no dia 12 de fevereiro, com uma condição de que jogadoras dos Estados Unidos, jogadoras que atuam na Liga Norte-Americana, melhor dizendo, possivelmente não estariam convocadas porque a liga não tinha sido iniciada ainda. Então eu vou estar com uma colinha aqui para me ajudar e vocês vão ouvir os nomes chamados, tá? Posição por posição. Entre as goleiras tivemos Cláudia, do Cruzeiro, Thaís, do Benfica e Lelê, do Corinthians. Entre defensoras tivemos Tarciane, Marisa, Fê Palermo, Lauren, Thaís Ferreira, Yasmin, Isabela, Tamires de Fernandes. Alguns nomes foram modificados, tá, gente? O próprio caso da Isabela, ela não se apresentou por uma lesão nesse meio tempo entre convocação e amistosos. No meio de campo, Duda Sampaio, Ana Vitória, Maiara, Baiana e Luana. 5 meio-campistas, 5 jogadores que atuam na faixa de meio de campo. Lembrando que a Luana está de volta até que num tom de homenagem, quase, né? Lembrando que a Luana venceu um câncer e está de volta à seleção, mereceu essa chance aí. E nas jogadoras mais ofensivas tivemos Carolyn, que talvez seja a melhor jogadora do Brasil por aí. Luane, Adriana voltou a ser convocada. Geise, Bia Zanerato, Gabi Zanotti, Jaque, Jennifer e Tainá Maranhão. Então tivemos essa lista. Pessoal, quem pode dizer, mas a Gabi Zanotti é meia, enfim. A lista do Arthur ela sempre é mais composta por atacante do que meias. Só que a gente teve de fato essa questão de 5 meias, né? Que é uma coisa que eu sou crítico às convocações do Arthur Elias desde o começo. Mas eu entendo que, por muito tempo, foi falta de opção. Angelina sofreu lesões, dessa vez está de fora mais uma vez. A Ari Borges nem sempre esteve disponível. A Zanotti, que está nessa lista, apesar de estar como atacante, eu acredito que ela até demorou a ser chamada, apesar de eu também achar que ela não tem que fazer parte do ciclo da Copa. Só que quando a gente tem a possibilidade de chamar um número decente de meias, elas precisam ser chamadas. Senão acontece o que a gente viu contra seleções extremamente fracas. Vamos lá. Data FIFA do Brasil começa no confronto contra a Costa Rica. De primeira, a gente vê um 5-2. A gente vê um placar muito bom. E de fato não é um placar ruim. O que eu posso pontuar sobre esse jogo aqui talvez seja uma questão de perda de ritmo, sabe? O Brasil jogou bem, fez um bom primeiro tempo, não tenho muito a dizer. A questão é que foi um segundo tempo de baixíssimo nível, né, cara? Mas aí, enfim, pode ser aquela coisa de tirar o pé do acelerador. Eu posso destacar aqui a boa atuação da Tainá Maranhão, ao mesmo tempo que eu vou destacar a atuação negativa da Thaís. É uma goleira jovem, é uma goleira, se eu não me engano, está na primeira convocação jogando, né? Mas ainda assim, são alguns erros bobos que custaram gols da Costa Rica, né? Mas enfim, não tem muito a dizer, sabe? É um jogo que a gente tinha que vencer tranquilo e a gente venceu tranquilo. O susto foi por erros nossos, sabe? Gol de Carolyn, gol de Tainá, gol de Jennifer, enfim. Fizemos o que a gente tinha que fazer contra a Costa Rica. Depois, um amistoso contra a Venezuela. E o primeiro fato complicado desse jogo contra a Venezuela não é nem em campo. Eu vou tentar achar alguma imagem que eu consiga passar para vocês a quantidade de chuva desse jogo. Esse jogo aconteceu em Toluca, no México,
E ele chegou a ser parado por quase 1 hora por questões de chuva. Ele demorou para começar. E com a bola rolando, ele foi paralisado por 48 minutos. A chuva, sem dúvidas, o gramado molhado, com uma drenagem ruim, a transmissão, inclusive, que foi de dar dor de cabeça, e não por quem transmitiu, mas onde a câmera estava, enfim, quedas de sinal. Mas é claro, a chuva atrapalha, o gramado ruim, a drenagem ruim, isso atrapalha uma seleção que joga. Só que apesar do gramado, apesar das condições climáticas, eu vi ali, pela primeira vez, um Brasil apático. O Brasil na mão do Arthur Elias, tá? Eu vi um Brasil sem ter noção do que fazer. Verdadeiramente. Eu vi um time que não sabia qual jogada, não sabia formas de construir. A gente perdeu para a Venezuela, a nossa segunda derrota na história para uma seleção sul-americana, é a nossa única derrota contra a Venezuela, se eu não me engano, em 11 confrontos. A gente perdeu para a Venezuela merecidamente. A gente perdeu para a Venezuela merecendo perder. E isso dói. Porque a gente estava sonhando, a gente estava batendo de frente contra os Estados Unidos nas Olimpíadas. Então como é que essa seleção regrediu tanto? Antes do jogo contra o México, os jornais, as televisões que cobriram o amistoso entre Brasil e México colocavam que o Brasil tinha perdido para a Venezuela, querendo entender o motivo e se teria como a seleção mexicana aprontar. E a resposta é que sim, porque o Brasil perdeu de 1-0 para o México, com um gol do Espinosa de cabeça. E aí eu vou juntar as análises aqui entre Venezuela e México, tá? São 2 jogos, eu sei, mas são 2 jogos, eu acho que de um contexto muito parecido, de uma seleção extremamente apática e de muitos erros. Contra a Venezuela, a nossa seleção não jogou. Nossa seleção não sabia jogar. Nossa seleção não tinha controle de nada. Contra o México, a gente até tentou. Tentou mais ou menos, porque logo no primeiro lance importante do jogo aos 3 minutos, a Thaís Ferreira fez um pênalti em cima do Ovalle e na cobrança a Lelê defendeu. Inclusive, a única coisa positiva desses amistosos para mim foram as 2 goleiras, tá? A Cláudia no segundo jogo e a Lelê contra o México. A Thaís e todo o restante, enfim, pontos negativos. Então teve esse pênalti pro México no começo do jogo e aí a nossa seleção foi melhorando um pouco. O que também não foi suficiente. Por quê? A gente conseguiu levar 2 bolas perigosas por cruzamento na área e quem estava lá para finalizar é a Yasmin. E eu não quero nem falar sobre a finalização para fora da Yasmin em 2 oportunidades. Não é sobre ela ter finalizado errado, é sobre ela ser quem estava ali. Contra o México, o Arthur colocou uma seleção de 5 atacantes. Então por que a Yasmin, lateral, defensora, estava dentro da área aos 10 minutos de jogo, gente? Num cruzamento comum. Eu verdadeiramente queria entender isso. Como é que a gente tem uma seleção de 5 atacantes e 2 meias? 2 entre aspas, né? Porque a Marisa jogou uma partida como meia. A Duda Sampaio talvez seja a única meia de fato. E quem estava na área era uma lateral. Por que não é a Jennifer? Por que não é a Beatriz? Por que não Tainá Maranhão? Reunindo o que eu falei aqui sobre esses jogos, principalmente esses 2 últimos, contra a Costa Rica eu vou entender que foi uma partida que podia ter sido melhor, mas assim, a gente venceu, a gente goleou, a gente fez o dever fora de casa, já que o jogo não foi aqui no Brasil. Contra México e Venezuela, gente, pra mim o pior que a seleção de Arthur Elias já mostrou. Apesar de uma vitória com 5 gols, essa pra mim é a pior data FIFA da seleção brasileira com Arthur Elias. E muito distante de qualquer outro. Porque a gente enfrentou 3 adversários fracos e só vencemos 1. E ainda com seus problemas. E por que eu acho que essas condições e por que eu quis abrir o vídeo falando de convocação? A gente não tem uma seleção ruim. A gente está muito longe disso.
A Loiana vai voltar, mas a gente tem a Lelê. A Beninha foi chamada, se lesionou, enfim. Temos a Angelina, que também não foi chamada. Eu particularmente gosto da Bia Zanerato voltar. Tem a Luane jogando muita bola no Atlético de Madrid. Tem a Caroline, que pra mim tá arrebentando no Manchester City. Pra mim é a brasileira com o melhor futebol apresentado na temporada. Só que a gente não viu nenhuma força, nenhuma potência. Por dois motivos. Essa convocação precisa melhorar. A Adriana fez uma escolha de ir para a Arábia Saudita. De ir para um futebol que você não tem tanta visibilidade. Não dá para a Adriana continuar sendo chamada na seleção brasileira. Com todo respeito à trajetória de Gabi Zanotti, falei aqui o quanto eu acho ela craque, o quanto ela é gigante na história do Corinthians. Vale a pena levar a Zanotti? Ela vai realmente brigar por alguma vaga para a Copa? Ou ela já não está numa idade muito avançada? Não é na idade avançada para jogar Copa do Mundo que ela consegue. A Zanotti enfrentou o time campeão da última Champions e jogou bem. Mas a Zanotti consegue esse ritmo de seleção brasileira, de competição de tiro curto assim? A gente não tem meias e atacantes que possam render mais? A gente fez 3 jogos de um meio de campo praticamente inexistente. Por mais que a Duda Sampaio tenha muita habilidade, melhore a seleção, seja como titular, seja entrando, seja vindo do banco. Mas ela não pode ser a nossa única meia. Se vai ser a Borges que vai começar, se vai ser convocada na real, né? Se vai ser a Angelina. Enfim, possibilidade temos. Além das que eu falei aqui que foram convocadas. A única convocada não foi a Duda Sampaio. Teve Brena, teve Luana, que podem voltar a jogar melhor também. Mas isso precisa ser melhor feito. Não dá pra gente ir a campo com 5 jogadoras ofensivas e não ter meio de campo. A gente não tá conseguindo fazer a bola sair lá de trás em alguns momentos. Isso contra a Venezuela me deu nervoso. Não é que a Venezuela marcava alto, é que a gente parecia que não tinha qualidade na bola do pé de fazer a bola sair do campo de defesa até o ataque. Só que não é habilidade, é porque não tem gente naquela faixa do campo. A nossa seleção ela é boa demais tecnicamente para só utilizar as laterais. Nem tudo tem que ser só Yasmin ou Tamires, no caso a Isabela não pode jogar. Na direita nem sempre tem que ser só Gi, tem que ser só Fê Palermo começando as jogadas. Não é sempre que vai ter que sobrar lá na frente para a Luane, não é sempre que vai ter que sobrar lá na frente para a Tainá. A Tainá muitas vezes ficou perdida porque não tinha ninguém para ela tocar. Então o que a Tainá mais fez, até quando ela foi bem, foi tentar driblar, foi tentar ir para cima. Quando ela estava bem, deu certo, ela fez gol. Quando não estava bem, quando a seleção não estava bem, ela dava a impressão de que estava sendo fominha. Porque a gente não tinha meio de campo para aproximar, para trocar a bola, para trabalhar o jogo. Então isso precisa mudar. Se a gente quer fazer amistosos aqui no Brasil contra seleções mais fortes, e se a gente quer chegar na Copa do Mundo ano que vem, também no nosso país, pensando, mais que sonhando, tá? Pensando em um título, a gente tem que melhorar e muito. A seleção de Arthur Elias tem que trabalhar e muito. Mas eu quero saber também a opinião de vocês sobre esses 3 amistosos que eu falei aqui. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito e também ativar o sininho. Eu vou ficando por aqui na esperança que a nossa seleção melhore. Fui!